Saudações e seja bem-vindo à síntese informativa. O presidente da Casa CE acredita que o último decreto presidencial visou simplesmente impedir a manifestação de sábado, que já estava marcada. O país ultrapassa os 10 mil casos positivos de Covid-19. Na atualidade internacional, decisão sobre aborto gera onda de protestos na Polónia. A seguir, o desenvolvimento. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. De volta para o desenvolvimento, André Mendes de Carvalho, presidente da Casa CE, chamou na manhã de hoje a imprensa no intuito de dar o seu parecer sobre a tensão instalada entre a sociedade civil e a Polícia Nacional. Durante o seu discurso, disse acreditar que a aprovação do último decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública, que vigora nesta altura, visou simplesmente impedir que a manifestação do dia 24 de outubro tivesse o seu curso normal. O político justificou a afirmação pelo facto de, na sua perspectiva, o referido decreto ser ilegal, sendo que por isso observou ter provocado os distúrbios que se registaram. Portanto, o que temos que reter é que esse decreto que foi antecipado, o decreto presidencial, parece e tudo indica que tinha como missão principal impedir que a manifestação tivesse lugar. E o Executivo e os seus órgãos, infelizmente, fizeram isso violando a Constituição e a lei. E quando uma ordem não respeita a Constituição nem a lei, nós não estamos obrigados a cumpri-la. O presidente da Casa CE acrescenta ainda que a opressão também imposta pela polícia sobre os manifestantes foi ilegal, pelo facto de o país não estar a viver um período de estado de emergência, de guerra ou de sítio. De modo implícito, o presidente da Casa CE considerou que a Polícia Nacional não é um órgão autônomo. Gostaríamos também de dizer o seguinte: para se poder restringir o exercício de um direito fundamental, diz a Constituição que isso só pode ocorrer em estado de guerra, em estado de sítio ou em estado de emergência, sim, desculpa. Portanto, não estando em estado de guerra, estado de sítio ou estado de emergência, não é possível restringir direitos fundamentais. Portanto, se nós não estamos em nenhum desses três estados, não se pode de maneira alguma pretender impedir a realização de uma manifestação. Quando nós quisermos apurar a responsabilidade daquilo que se passou no sábado, nós temos que necessariamente fazer essa análise e compreender que a responsabilidade recai sobre as autoridades que mandaram a polícia para a rua no intuito de cumprir uma missão ilegal. O quadro epidemiológico nacional registrou nas últimas 24 horas, de acordo com os dados apresentados nesta quarta-feira, 203 novos casos, com 46 pacientes recuperados e 4 óbitos. Com números elevados de casos, o país registra no total 10.074 mil casos positivos desde o início da pandemia, com 275 óbitos, 3.693 recuperados e 6
3.106 ativos. Dos ativos, 14 estão em estado crítico, sujeitos a ventilação mecânica invasiva, 31 graves, 141 moderados, 426 apresentam sintomas leves e 5.494 assintomáticos. Na atualidade internacional, na Polónia, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a decisão da justiça que proibiu a interrupção da gravidez por deformação irreversível do feto. Os protestos estenderam-se em várias cidades polacas e milhares de pessoas, na sua maioria mulheres, deixaram os seus afazeres para protestarem contra o endurecimento da lei do aborto. Este, no entanto, é o 7º dia seguido de protestos desde a polêmica decisão da justiça do país proibindo a interrupção da gravidez em casos em que o feto apresenta deformações graves irreversíveis. A decisão sobre a realização de abortos por anormalidade fetal foi tomada na semana passada pelo Tribunal Constitucional. Entretanto, algumas ONGs locais estimam que o número de abortos realizados clandestinamente na Polónia em clínicas estrangeiras atinge quase 200 mil por ano. Já sabe que este é um ponto e vírgula na nossa síntese informativa, porque nós voltamos com mais motivos para informar. Estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.